Fala, Fera. Aqui é o professor Jean dos Gomes e eu fui convidado pelo coordenador Djalma para poder dar uma aula, uma breve aula sobre dicas sobre o tópico de física que é a ótica geométrica. Então, o que a gente vai ver hoje é a parte introdutória da ótica geométrica. Bem, a ótica geométrica é uma parte da física que vai estudar a luz. E ela vai estudar a luz com o seguinte princípio, de que ela se propaga em um meio homogêneo, de forma retilínea. Então, todas as vezes que a gente estiver falando de ótica geométrica, a gente vai falar de princípios e fenômenos em que a luz ela vai se propagar em linha reta. E com isso vai acarretar diversos e diversos fenômenos e situações do nosso dia a dia. Bem, quando a gente fala da luz, a gente fala de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela se encontra dentro de certas faixas ou que faz parte de um espectro eletromagnético. E isso a onda, ela vai se encontrar dentro de certas regiões, onde essas regiões vão ser delimitadas por comprimento de onda e frequência. A luz visível que nós conseguimos captar, né, através dos olhos, ela se enquadra em uma região estreita deste espectro eletromagnético. A luz visível ela se propaga no vácuo à velocidade que nós chamamos de velocidade da luz. Nós vamos comentar daqui a pouco. Bem, o espectro visível ele vai de 350 nanômetros a 780 nanômetros com relação ao comprimento de onda. Então, nós só conseguimos enxergar nessa faixa. Existem outras faixas, né, que não são da luz visível, né, o infravermelho, ultravioleta, raio-x, ondas de rádio, de televisão, de celular, micro-ondas, raios gama, entre outros, tá certo? Bem, quando falamos da luz e a sua velocidade, que é a velocidade limite para qualquer corpo que, no caso, que não tenha massa, né, ele consegue se deslocar. O ano-luz, ela é uma denominação ou é uma definição para a distância que a luz consegue se deslocar em um ano. Ou seja, ano-luz é quando nós pegamos a luz se propagando com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, viajando durante um ano. Quando isso acontece, a luz ela vai percorrer uma distância de aproximadamente 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros, isto em um ano. Essa distância, ano-luz, ela não é empregada no nosso dia a dia, porque é algo muito grande, tá? Tanto a distância quanto a velocidade de que a luz ela se propaga. Nós utilizamos essa denominação de distância, ano-luz, para situações astronômicas, distância entre galáxias, né? Distância é, entre estrelas. Então, quando nós temos distâncias muito, muito grandes, nós utilizamos a relação da distância do ano-luz, que é 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Bem, falando um pouco sobre algumas coisas que tem no nosso cotidiano, a luz, ela vai surgir de determinadas fontes, onde nós temos fontes primárias, aqui, que são aquelas que possuem luz própria, emitem luz própria, e fontes secundárias, que são aquelas que refletem a luz, ou seja, elas não possuem luz própria. Quando falamos de fontes primárias de luz, as fontes primárias são aquelas que produzem sua própria luz, que é o sol, é, a lâmpada acesa, tá? E o vagalume, através de fotoluminescência. E fontes secundárias são aquelas que refletem a luz que é de uma fonte primária, como a lua, que reflete a luz do sol, uma lâmpada apagada que reflete a luz, por exemplo, de uma vela ou de uma outra lâmpada. Então, quando a gente vai lidar com fontes, ela pode ser primária, que possui luz própria, ou fontes secundárias, que são fontes que refletem luz, ou seja, elas não emitem sua própria luz.
Além disso, a fonte ela pode ser monocromática ou policromática. Quando nós falamos em fontes monocromáticas ou luz monocromática, é aquela que possui uma só cor, ou seja, um só comprimento de onda. Já uma fonte policromática é quando nós temos uma fonte que emite luz em vários comprimentos de onda, ou seja, em várias frequências, ou o que nós falamos que fonte policromática é aquela que possui uma superposição de luzes de cores diferentes. Quando nós falamos em cores, falamos em comprimentos de onda e falamos em frequências diferentes. Então, fontes de luz podem ser primárias ou secundárias, e dentro dessas, né, nós temos fontes monocromáticas, que têm uma única cor, um único comprimento de onda, uma única frequência, ou fontes policromáticas, que é uma superposição de cores diferentes, ou seja, várias frequências e vários comprimentos de onda. Além disso, os raios que essas fontes emitem, eles podem ser, né, descritos através de raios ou feixes de luz. O que nós enxergamos são feixes de luz, ou seja, são vários raios juntos que são emitidos por determinadas fontes. Quando nós falamos em raio de luz, nós estamos lidando com uma representação geométrica de um conjunto. Então, nós não conseguimos enxergar um raio de luz, mas quando estivermos lidando com a ótica geométrica, nós vamos representar raios de luz que partem de uma determinada fonte, seja ela primária ou secundária. Bem, os raios de luz ou feixes de luz, eles podem ser cilíndricos, ou seja, quando eles são paralelos, um em relação ao outro, tem a mesma distância. Eles podem ser convergentes, ou seja, os raios de luz, eles convergem para um único ponto. E os raios, eles podem ser divergentes, ou seja, de uma determinada fonte, eles divergem daquele ponto. Então, fontes ou raios ou feixes de luz cilíndrico são paralelos, tá? Mesma distância de um em relação ao outro. Feixes de luz convergente é quando você tem que os raios de luz eles convergem para um único ponto, e os raios ou feixes de luz divergente é quando eles divergem de um único ponto, ou seja, eles partem de um ponto para diversas regiões. Quando nós falamos dos meios em que esses raios ou esses feixes de luz eles se propagam, eles podem ser de três tipos. Os meios ópticos, eles podem ser meios transparentes, em que a gente consegue ver com nitidez através deles, ou seja, os raios de luz ou feixe de luz que passam por ele não sofrem nenhuma perda de energia, pelo menos uma perda de energia que a gente consiga medir, né? Ou, com isso, quando o raio ou feixe de luz passa por ele, nós conseguimos enxergar de forma nítida o que está atrás dele, através dele. Como, por exemplo, o vidro, né? Que a gente consegue observar de forma nítida o que tem dentro de uma xícara. Também tem meios ou corpos ópticos translúcidos, que são aqueles em que a gente consegue enxergar, mas não com muito boa nitidez, como, por exemplo, uma capa de uma revista aqui, né, simplificada. Por exemplo, aqui um papel vegetal, né, e aqui uma cortina, tá? A gente não consegue enxergar com nitidez, mas a gente sabe que tem alguma coisa ali, né, por trás daquele objeto. E por último, os corpos opacos, onde a luz ela não consegue passar por eles, ou seja, ela é totalmente absorvida ou totalmente refletida por esse objeto. Como consequência, ó, são essa xícara aqui de porcelana, por exemplo, uma parede, né? O corpo humano. Então, a gente não consegue enxergar por trás do corpo de um corpo que é dito opaco. Então, corpo transparente, conseguimos enxergar com nitidez através dele.
corpo translúcido, não conseguimos enxergar de forma nítida o que está através dele. E os corpos ou meios opacos são aqueles que a gente não consegue enxergar nada através dele, ou seja, a luz ela não consegue se propagar em meios opacos, tá bom? Bem, como eu falei lá no início, quando a gente lida com a ótica geométrica, o princípio fundamental da ótica geométrica é que a luz ela se propaga de forma retilínea, mas não em qualquer meio, tá? Então, o princípio da propagação, ou os princípios da propagação da luz são três. O primeiro é o princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, em um meio transparente e homogêneo. O que significa homogêneo? Significa que em todos os pontos desse meio, ele possui a mesma propriedade, ou seja, é o mesmo material. Ele não modifica as suas características de matéria. Então, em um meio transparente e homogêneo, a luz ela sempre vai se propagar em linha reta. Quando a gente pega esse princípio e vai a fundo, o que nós temos é o princípio básico da ótica geométrica. Bem, um exemplo simples que a gente consegue observar que a luz ela se propaga em linha reta é na formação de sombra e penumbra. Bem, não é de todas as formas que a gente vai ter a formação de penumbra, tá? Quando a fonte que emite luz, seja ela uma fonte primária ou secundária, monocromática ou policromática, quando essa fonte ela for pontiforme, isso quer dizer que ela vai apenas, quando incidir sobre um determinado anteparo, aqui tem duas fontes, tá? Pontiformes, e aqui, ó, o anteparo. Quando você tem um anteparo à frente de uma fonte pontiforme, ela vai formar única e exclusivamente sombra, tá? Ou umbra. Já quando você tem um corpo ou uma fonte extensa, é aquela que as suas dimensões não são desprezíveis. Então, como consequência disso, ela vai formar tanto a sombra quanto a penumbra. A gente vai ver agora alguns dos exemplos que a gente pode ter no nosso dia a dia para representar este princípio. O primeiro é, antigamente, né, para a medição da altura de um prédio ou de uma pirâmide, tá? No Egito Antigo, os filósofos, né, e cientistas, eles conseguiam medir a altura da pirâmide pegando-se uma vara, um cajado, que ele sabia o tamanho dessa vara, desse cajado, fincava na terra, próximo à pirâmide, que ele queria saber a altura, e esperava um certo feixe ou um raio solar. Esse raio solar, ou esses raios solares, né, esse feixe, eles iriam passar por o topo da pirâmide e assim também o topo dessa vara aqui, desse cajado. A formação da sombra, ele iria lá e media através de passos. E a formação da sombra da pirâmide, ele também mediria os passos, assim como ele media também, ó, metade da base da pirâmide. Então, eram formados aqui, ó, dois triângulos. E como os raios eles eram paralelos, nós podíamos formar aqui semelhança de triângulos, que é o teorema de Tales, né? Então, o teorema de Tales, ele pôde agora observar, através desse conceito de propagação retilínea da luz, de que a medição da altura, pelo menos aproximada da pirâmide, era possível. A outra aplicação é na câmera escura, que é o que a gente usa nas câmeras fotográficas, né? Somente aquelas que tinham filmes, né? Onde você tem um certo objeto a uma certa distância de um furo de uma câmera, e você tem a distância de uma plaquinha aqui, onde a imagem ela era projetada, tá? Então, você tem a distância dessa imagem em relação ao furo e a distância do objeto em relação ao furo. Além disso, nós temos também a altura do objeto e assim a gente pode obter a altura da imagem. Quando a gente faz a semelhança de triângulos mais uma vez, aqui representando o furo da câmera escura, nós temos a altura do objeto está para a distância do objeto em relação ao furo da câmera, é igual à altura da imagem pela distância da imagem em relação ao furo da câmera. Isso daqui é representado através da semelhança de triângulos. E assim a gente pode obter, por exemplo, o tamanho do objeto,
se for um objeto muito grande. A gente pode obter a distância do objeto, a câmera, se a gente já souber a altura do objeto. Então, a câmara escura foi uma das aplicações do princípio da propagação retilínea da luz. E o último é em relação aos eclipses. Então, tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar, eles só são possíveis, primeiro, né, devido ao alinhamento que acontece com a Lua entre o Sol e a Terra, o eclipse solar, e a Terra entre a Lua e o Sol, é o eclipse lunar. E com isso, é formado posições aqui, ó, em que nós temos o eclipse total, que é a sombra, e o eclipse parcial, tá? E também regiões em que não vai ter eclipse, não vai se observar nada, tá certo? Aqui também, ó, na relaçãozinha para o eclipse lunar, da mesma forma. Você vai ter regiões de penumbra, regiões de umbra, que é a sombra, e regiões totalmente iluminadas, onde não vai aparecer o eclipse lunar. Bem, nesse caso aqui, o Sol, ele é considerado uma fonte extensa de luz, tá? Não pontual, extensa. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade da luz, ou seja, a luz ela vai se deslocar entre dois pontos e o caminho percorrido ele vai ser o mesmo, independentemente do sentido. Esse é o princípio que a gente observa quando estamos num automóvel, por exemplo, e queremos conversar com o motorista, se estamos no banco de trás, né, do carona. E quando a gente olha para o retrovisor, nós conseguimos enxergar o olho do motorista, assim como o motorista consegue nos enxergar também. Então, essa relação é devido ao princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Ou seja, um raio de luz num espelho, quando ele vem por um caminho, reflete, ele volta pelo mesmo caminho, independentemente do sentido. E, por último, o princípio da independência da luz, ou seja, quando dois ou mais raios luminosos de uma fonte, eles se cruzam, cada um se movimenta independentemente do outro. E após esse cruzamento, um não vai interferir no caminho do outro. Onde a gente pode observar isso é num show em que a gente tem diversos holofotes emitindo luzes e até de cores diferentes, mas naquelas regiões em que os holofotes incidem, a luz ela permanece com a mesma cor e quando essas luzes elas se cruzam de holofotes diferentes, nós percebemos que não há mudança na sua trajetória. Esse é o terceiro princípio da propagação da luz, tá? Bem, com relação a um fenômeno da reflexão, a luz ela pode se refletir de forma difusa, ou seja, os raios eles vêm paralelos, mas quando incidem numa região que tem uma certa rugosidade, ela sai para todas as direções, que é assim que nós conseguimos enxergar os objetos, claro, porque a superfície ela não é totalmente polida ou perfeita. Temos também a reflexão regular, que é aquela em que os raios que vêm paralelos voltam paralelos, e tem a absorção da luz, em que os raios que incidem sobre essa região são totalmente absorvidos. Quando a gente observa isso, nós podemos notar o seguinte, aqui tem a fonte, ela emite essa luz, que se propaga de forma retilínea, quando incide nesse objeto, ele reflete. Ele reflete. Esta reflexão faz com que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, tá? Esse é o princípio da reflexão da luz. O outro fenômeno é a refração da luz. Já a refração da luz, a luz ela não volta para o mesmo meio, ela passa de um meio para o outro. Por exemplo, do ar para a água, da água para o vidro, ou do ar para o vidro. E os fenômenos que nós vamos poder observar são o arco-íris, né? A decomposição da luz através de um prisma, ou seja, quando a gente está próximo a uma janela, nós podemos observar diversas cores, dependendo da posição dos raios solares, né? Passando pela nossa janela, nós podemos observar diversas cores, né? Que são formadas do ambiente em que nós nos encontramos. A outra aplicação da refração da luz está relacionada a quando os índios eles iam caçar, né? Eles podiam observar
que o peixe não se encontrava naquela posição que ele estava observando, se encontrava sempre um pouco mais abaixo, que é o dióptro plano, né, que nós vamos lidar e tratar lá na refração. E aqui é um dos fenômenos, né, bastante curiosos, que é como se a pessoa fosse decapitada aqui, né? Mas no caso é apenas o princípio da refração, o fenômeno da refração da luz, que é quando a luz ela passa de um meio para o outro, sofrendo assim o que nós chamamos de desvio. Bem, com relação à cor dos objetos, isso vai depender de como esse objeto ele está sendo iluminado, vai depender da cor também deste objeto, tá? Então, são 3 fatores para caracterizar a cor dos corpos: luz refletida difusamente por esse objeto, o tipo do objeto, né? Ou o tipo de luz que incide sobre ele e a sensibilidade da luz que chega aos nossos olhos. Então, o primeiro caso aqui é se você tem um objeto vermelho e incide luz branca sobre ele, nós vamos observar um objeto vermelho, ou seja, ele absorve todas as outras cores e só reflete o vermelho. Se você tem um objeto verde e incide luz branca sobre ele, nós vamos observar que o objeto é verde porque ele absorve todas as outras cores e só reflete o verde. Se o objeto for azul da mesma forma, ele absorve as outras cores e reflete o azul. Se o objeto for branco, ele vai refletir todas as cores, por isso que nós observamos branco. Agora, se o objeto ele for cor muito escura, que é o preto, se a gente incidir luz branca sobre ele, nós não vamos enxergar nada, ou seja, será totalmente absorvido. Então, como observamos a cor dos objetos vai depender da luz que incide sobre ele, vai depender da sensibilidade dos nossos olhos e vai depender de como essa luz está sendo refletida difusamente por esse objeto, tá? Então, as cores vão depender desses 3 fatores. Bem, um exemplo simples que a gente tem é de uma câmera escura, tá? Deseja-se obter a imagem de uma árvore distante 8 metros dessa câmera. Observa-se no fundo da caixa que a projeção da imagem da árvore tem 6 centímetros de altura. Então, nós temos que representar em um esquema a imagem vista pelo observador no fundo da caixa. Então, a imagem é essa daqui, que é a aplicação direta do princípio da propagação retilínea da luz, câmara escura, e na letra B ele quer a altura da árvore. Então, se ele quer a altura da árvore, então ele quer a altura do objeto. Nós temos o tamanho da imagem, que é 6 centímetros, a distância do objeto à câmera, 8 metros, a distância da imagem ao furo, 25 centímetros. Quando substituímos naquela expressão para a câmera escura, devido à semelhança de triângulos, nós vamos obter que a altura da árvore é em torno de 1,92 metros. Beleza? Então, essa daqui foi a aula sobre introdução à ótica geométrica, tá bom? Esse daqui é o próximo exemplo que nós temos, que é sobre o eclipse, tá? Então, durante um eclipse solar, o que é que um observador ele vai poder analisar? Bem, temos 3 regiões, como falamos, né? Aqui é um eclipse solar. Nessa região mais escura aqui é o eclipse total. Nessa outra regiãozinha aqui é o eclipse parcial. Nesta região aqui branca é totalmente iluminado, e essa outra região também aqui está escuro, né? Que seria a noite, não tem nada aqui para se observar, nem mesmo o Sol. Então, a resposta, bem, o cone de sombra vê um eclipse parcial? Não, né? Vê um eclipse total, que é essa região escura. B, na região de penumbra, vê um eclipse total? Não, vê um eclipse parcial. C, na região plenamente iluminada, vê a Lua eclipsada? Não, não vê nada, vê apenas o Sol. Né? Letra D, né? Na região da sombra própria da Terra, vê somente a Lua? Não, não vê a Lua e nem mesmo o Sol. E na letra E, na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar. Essa é a afirmativa correta. Na região que é totalmente iluminada, um observador não verá o eclipse, nem total e nem parcial. Letra E, beleza? Então, tá aí as dicas sobre a ótica geométrica, uma questão introdutória. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.